mas Deus de alguma forma vai falar com você diferente. Então não é uma questão de se aproveitar de uma pregação pronta, mas é receber um direcionamento do Senhor, sabendo que Ele tem um alvo para a palavra dEle. Marcos capítulo 13, versículo 1, diz assim: Quando ele estava saindo do templo, um de seus discípulos lhe disse: Olha, mestre, que pedras, que construções magníficas. Amém, irmãos? Pode sentar, os irmãos. O tema que eu quero dar para essa palavra, estou com a minha voz um pouco fraca, é: por que é tão difícil mudar? É uma pergunta, né? Ao longo dessa semana, eu fiquei perguntando para algumas pessoas: por que é tão difícil mudar? E eu fico feliz que conversei com algumas pessoas e algumas pessoas me deram respostas. E elas foram confirmadas através do louvor. Fico feliz pela palavra da nossa irmã Thaís, que eu acho que essa palavra aqui é uma continuação do que Deus já vem falando ontem, sobre a mudança que Deus quer fazer na nossa vida. Só que nós reconhecemos, é difícil mudar, né? A palavra de Deus diz na carta aos Romanos, capítulo 12, que nós não deveríamos nos conformar com este mundo, mas deveríamos ser transformados pela renovação do nosso entendimento, para que pudéssemos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Conformar com esse mundo é tomar a forma do mundo. Paulo está querendo dizer assim, gente, na mudança que vai acontecer na vida de vocês, que é inevitável, não mudem a partir da influência do mundo, mudem a partir da renovação do entendimento de vocês, porque agora vocês têm uma nova vida em Jesus. Porque se vocês conseguirem viver essa transformação, ou seja, essa mudança de mente, aí sim vocês vão conseguir experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vamos ler a palavra também em Efésios capítulo 4. Eu gravei aqui alguns versículos para ficar mais fácil. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 17, diz assim: Eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus pela ignorância em que estão, por causa do endurecimento do seu coração. Tendo perdido a sensibilidade, eles se entregaram à devassidão, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, dispam-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, para serem renovados no modo de pensar e vestirem do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade provenientes da verdade. Olha que coisa. Paulo, mais uma vez, está nos aconselhando a não viver na prática da vida antiga, da vida presa ao pecado. Mas agora que nós ouvimos de Jesus, aprendemos de Jesus, fomos ensinados acerca de Jesus, estamos caminhando na direção dele para nos tornarmos cada dia mais semelhantes a ele. Então Paulo nos aconselha a nos despirmos do velho homem. Aquela imagem do homem antiga já não pode mais fazer parte da nossa vida. Nós temos que nos despir desse velho homem e nos vestir do novo homem, por conta da nova mente que nós recebemos dele. Foi isso que ele disse, para serem renovados no modo de pensar. É muito importante nós entendermos isso, porque a mudança da nossa vida, ela não acontece simplesmente porque nós vamos nos esforçar para mudar. Já viu umas pessoas que querem mudar, sabem que precisam mudar, e elas chegam num determinado dia e falam assim, olha, a partir de hoje eu nunca mais vou agir assim, vou fazer assim, vou falar assim, nunca mais serei assim. Só que passa um tempo, ela não consegue mais lutar contra esse velho homem, e ela daqui a pouco está
novamente vivendo as mesmas práticas, cometendo os mesmos erros, caindo nos mesmos pecados. Porque essa mudança, ela não acontece pela nossa força de vontade simplesmente. Não é só porque eu determino que eu não serei assim, que eu vou deixar de ser assim. A verdade é que se a minha mentalidade não for mudada, as minhas atitudes não mudarão de forma permanente. Talvez elas mudem por um tempo, mas se a minha mente não for realmente transformada, eu não conseguirei ter uma mudança permanente. Ela será sempre uma mudança passageira. Eu sempre vou viver num alto e baixo, numa montanha russa de erros e acertos. E a vontade de Deus é que nós, assim como diz a palavra, a vida do servo de Deus e da serva de Deus, ela deve ser como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até se tornar dia perfeito. Ou seja, nós não somos perfeitos, Jesus é perfeito. Então Paulo está dizendo assim, nós temos que caminhar na direção dele, para nos tornarmos cada dia semelhante a ele, semelhante ao perfeito. Jesus nos ensina no Evangelho de Mateus, no Sermão da Montanha, sejam vós perfeitos, assim como perfeito é o vosso Pai Celestial. Ou seja, a perfeição não é algo próprio de mim, não é algo próprio nosso. Nós não somos perfeitos, mas Jesus nos ensina a desejarmos, a caminharmos, a seguirmos na direção dessa perfeição. Isso significa que a nossa vida, ela inevitavelmente, a partir do momento que tivemos uma experiência com Deus, ela vai ser transformada, e vai ser transformada no lado positivo da palavra. A mudança na nossa vida, ela é tanto natural, por exemplo, se eu pegar uma foto minha de 5 anos, não sei quantos anos eu tenho numa foto que tem lá no quadro na parede lá de casa, mas se os irmãos olharem para aquela foto, quem é aquela pessoa? Quem não me conhece vai falar assim, eu não sei quem é aquela pessoa. Mas ela é a mesma pessoa, sou eu. E aquela mudança de aparência, de imagem, sabe, de mentalidade, de quando eu tinha 5 anos para hoje, isso tudo mudou de forma natural, eu não me esforcei para isso. Então, existem mudanças na nossa vida que vão acontecer de forma natural. Nós, ao crescermos, nós vamos avançar, vamos amadurecer, o nosso entendimento das coisas, a nossa percepção vai se abrir de forma natural. Nós não vamos nos esforçar para isso. Então, nós entendemos que existem mudanças na nossa vida que acontecem sem que nós façamos força alguma. Existem mudanças que são naturais na nossa vida. A gente não faz força, elas acontecem. Só que existem mudanças na nossa vida que vão precisar de muito esforço. Existe mudança que só vai acontecer na nossa vida se nós nos esforçarmos para ela acontecer. Eu já falei aqui quantas vezes eu me mudei, não preciso repetir. Mas quem gosta de fazer mudança? Quem gosta de mudar de endereço? Cara, eu não conheço ninguém que gosta. Tem algumas pessoas que gostam, é aquelas pessoas que não vão colocar a mão na massa. Essas gostam. Queria ir para uma casa nova, eu conheço gente assim. Queria ir para uma casa nova, sabe? Vai ser tão legal, mas não bota a mão na massa. Então gosta de mudança. Só que mudança exige esforço. Mudar cansa. Mudar estressa. E por que é tão difícil mudar? Porque exige esforço. Eu queria, então, meditar com os irmãos sobre isso. Porque, quer ver uma coisa? O sucesso do casamento, ele está no entendimento nosso de que eu não posso ser a mesma pessoa se eu quiser que o meu casamento seja um casamento de sucesso. Já parou para pensar? Quando alguém chega num casamento e fala assim, eu sou assim, não adianta, eu vou morrer assim. Esse casamento vai ter muitas crises. Porque quando nós entramos no casamento, nós somos uma pessoa. Passa 10 anos, nós somos outra pessoa. O casamento, ele inevitavelmente vai nos mudar. Vai nos transformar numa outra pessoa. E às vezes a gente ouve de alguém assim, poxa, fulano não é mais aquela mesma pessoa. Não é mesmo, ninguém vai ser mais a mesma pessoa. A ordem natural das coisas é que a gente mude mesmo. Tem coisas que eu não comia. Não comia antes de eu casar. Tem coisas que eu gosto muito de comer agora, mas foi só no casamento que isso aconteceu.
Tem coisas que a gente não fazia, mas o casamento nos tornou outra pessoa. Então existem pessoas tendo crises, por exemplo, no casamento, porque não dão braço a torcer. Não se permitem mudar e ser transformado para que o negócio dê certo. Porque exige renúncia, né? Existem coisas da nossa vida que precisam mudar. Sabe por quê? Porque nós recebemos uma herança da criação que tivemos. Crescemos talvez num lar, sabe, cheio de conflitos, num lar cheio de palavrões, cheio de brigas, de palavras ruins, cheio de problemas. Às vezes nós assumimos a vida adulta e trazemos como herança essas marcas negativas. Foi formada em nós uma personalidade, um caráter a partir dessa criação que tivemos, dos problemas de família que tivemos. Talvez a nossa família, as pessoas bebiam, usavam drogas, estavam envolvidas com alguma coisa errada. E nós vemos que as pessoas, quando chegam na fase adulta, elas trazem essa herança na sua personalidade, no seu caráter. E elas agora, entrando num relacionamento, elas vão precisar mudar. Existem filhos que foram maltratados pelos seus pais, toda hora era um safanão, né, como diz lá no norte, toda hora era um pescotapa, toda hora era um xingamento, e agora se tornaram pais. E para eles não reproduzirem na vida dos seus filhos o tratamento dos seus pais, porque tem gente que fala assim, não, meu pai me criou assim, eu estou aqui vivinho. Aí acha que tem que reproduzir isso na vida do filho. Então precisa mudar, algumas coisas vão precisar mudar. Existem pessoas que sofreram traumas. Existem pessoas que estão hoje feridas, amarguradas, cheias de ressentimento e precisam mudar. E é tão difícil mudar. Quem pode fazer essa mudança? Nós precisamos mudar de atitudes, hábitos e vícios. Isso tem a ver com o meu jeito de falar, meu jeito de vestir. Tem gente que precisa mudar a sua alimentação. Como é difícil mudar, né? Chega um determinado dia que alguém chega e fala assim, olha, você não pode mais comer aquela gordurinha do churrasco, cara, não pode. Você não pode mais beber Coca-Cola, você não pode. E agora? Você vai ter que mudar a sua alimentação. É fácil isso? Não é fácil isso. E para quem tem vícios, é quando alguém chega e fala, você tem que parar de beber, você tem que parar de usar drogas. Mas a pessoa é viciada. Sabe, irmãos, a gente fica às vezes muito distante. Quem não usou drogas, quem nunca bebeu álcool, fica numa realidade muito distante de alguém que está vivendo a luta contra o vício. Alguém que entende, sabe, eu preciso mudar. Mas essa minha dependência, sabe, esse meu desejo é mais forte do que a minha vontade de mudar às vezes. Tem hora que eu chuto balde, tem hora que eu não consigo raciocinar direito e eu me entrego mais uma vez. Eu preciso mudar como marido, eu preciso mudar como pai. Talvez uma mulher vai dizer, eu preciso mudar como esposa, como mãe. Eu preciso mudar como profissional. Existem pessoas que precisam mudar como profissional. São pessoas completamente desequilibradas. São pessoas completamente afoitas. Pessoas ansiosas. Que não conseguem segurar as palavras, as atitudes. E que, num ambiente de trabalho, quando está estressante, então causam aquele alvoroço. São pessoas que internamente pensam sobre isso e reconhecem. Eu preciso mudar o meu jeito. Eu sou uma pessoa muito estressada. O meu estresse me prejudica no trabalho, me prejudica no meu relacionamento com os meus amigos. Os meus estresses, a minha forma grosseira, durona de ser, me prejudica em casa com o tratamento com os meus filhos, o tratamento com a minha esposa, o tratamento com o meu marido. Esse meu jeito de ser me prejudica até na igreja. Eu não consigo ser amável com os irmãos, eu sou intolerante. Se há um barulhinho, se há uma coisa fora do lugar, eu fico estressado com aquilo, dá vontade de ir lá e brigar. Como precisamos mudar? Antes de qualquer coisa, nós precisamos mudar aqui. É na mente. Nós precisamos ser transformados
pela renovação do nosso entendimento, para que nós possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quer ver essa pessoa estressada? O culto está aqui, está uma benção. Tem um irmão quase voando, adorando a Deus e tal. Mas ele não, ele está olhando, alguma coisa está errada, ele está procurando essa coisa. E quando ele vê, ele fica estressado com aquilo. O irmão do lado dele, glória, aleluia, quase sendo arrebatado. Eu preciso mudar. Glória a Deus. Eu queria usar para servir de exemplo para nós, 3 figuras. A primeira figura é Jeremias 18, é o vaso na mão do oleiro. Ele passou por uma mudança, uma transformação. É muito interessante quando a gente vê o processo do vaso, porque não é qualquer barro. O oleiro vai lá, escolhe o barro. Antes do vaso se tornar vaso, aquele barro ele é lavado. Ele precisa ser tirado dele as impurezas daquele barro. Aí, quando ele é lavado, ele vai para a roda ali, para a mão do oleiro, e ele vai trabalhando, e ele vai para o fogo. São vários processos, eu não sei exatamente a ordem deles, quantas vezes ele vai no fogo, mas são vários processos. Até que o vaso, ele chegue num determinado ponto, e o oleiro, foi para isso que eu te fiz. Desde o início, a minha ideia era fazer você assim. Antes você só era um barro, sujo. Mas na minha cabeça você já existia. Esse vaso já existia na minha cabeça. Quando nós lemos Marcos capítulo 13, versículo 1, é quando os discípulos estão saindo do templo junto com Jesus e uma coisa deixa eles impressionados: as pedras do templo. Vou falar dessas pedras, não vou pular a etapa não. Peraí, falei do vaso. Agora, Salmo 127, versículo 4, fala da flecha na aljava do valente, né? Fala dos filhos. Eu lembro de um dia eu estava subindo no monte, quando eu entrei em um determinado lugar no monte, o Senhor me deu uma visão. O Senhor me fez ver um homem sentado numa pedra, limpando um galho. E eu fiquei olhando aquela visão, aquele homem limpando aquele galho. Tem muitos anos isso, eu nunca esqueci. O Senhor falou no meu coração: tá vendo, filho? Você é aquela flecha. Você não está pronto ainda. Estou trabalhando na tua vida. O Senhor falou comigo naquele dia. Porque uma flecha, antes de se tornar uma flecha, ela é um galho. Aí o flecheiro, ele olha aquele galho, ele vê assim, tem uma flecha ali. Aí ele vai lá, corta aquele galho, cheio de nó, todo torto. Aí ele vai limpando aquele galho, vai limpando, vai tirando os nós daquele galho. E a flecha, para ela ficar retinha, ela é passada no fogo também, ela é aquecida, e ele vai envergando, vai forçando ela, vai botando no fogo, vai envergando, vai puxando ela, até que ela fica retinha, ele vê assim, tá no ponto. Aí ele coloca aqui na aljava. Mas até ela se tornar uma flecha, ela passa por um processo. Agora, as pedras. Eu quero ler com os irmãos, primeiro livro de Reis, capítulo 5, versículo 17. Essa palavra para mim sempre foi extraordinária. Primeiro livro de Reis, capítulo 5, versículo 17, versículo 15. Diz assim: Salomão tinha 70.000 carregadores e 80.000 cortadores de pedra nas colinas. Olha a obra, irmãos. O nível da obra. Salomão tinha 70.000 carregadores e 80.000 cortadores de pedra nas colinas, e 3.300 capatazes que supervisionavam o trabalho e comandavam os operários. Por ordem do rei, retiravam da pedreira grandes blocos de pedra de ótima qualidade para servirem de alicerce de pedras lavradas para o templo. Agora o capítulo 6, no versículo 7, diz assim: na construção do templo, só foram usados blocos lavrados nas pedreiras, e não se ouviu no templo nenhum barulho de martelo, nem de talhadeira, nem de qualquer outra ferramenta de ferro durante a sua construção. Quando nós vemos Marcos capítulo 13, versículo 1, não é o mesmo templo. É o templo de Herodes, reformado por Herodes. Mas o templo de Herodes não se compara ao templo de Salomão. O que eu quero trazer aqui para a nossa reflexão é que quando os discípulos saíram do templo e olharam para as pedras do templo, eles ficaram assim: uau,
Que pedras! Que construções magníficas! Só que, quando eu penso em alguém que olha o final da obra, quando já está pronto, quando já está concluído, e fala assim, que linda essa pedra. Geralmente a pessoa não tem noção da pedreira que essa pedra foi um dia. Não tem noção do lugar que ela saiu. Não tem noção do processo que essa pedra ela passou para ela se tornar essa pedra linda, magnífica, a ponto de alguém olhar e falar assim, que lindo, gostei. Poxa, gostei muito. É a mesma coisa quando alguém olha hoje para alguém na igreja, olha para a família de um irmão, de uma irmã, abençoados, e fala assim, poxa, o irmão tem um ministério lindo, como esse irmão é uma bênção. Olha que família linda e abençoada, olha que casamento que é uma referência. Geralmente quando as pessoas olham e nos admiram pela beleza que há na nossa vida, essas pessoas não têm noção ou desconhecem o processo que nós precisamos passar um dia para nos tornarmos essas pedras. Talvez o nosso testemunho de vida hoje inspire alguém, seja exemplo para alguém, mas as pessoas precisam saber que um dia nós éramos apenas uma pedreira, que um dia éramos apenas um galho no meio do mato, que um dia éramos apenas um barro, mas umas mãos, aleluia, misericordiosas, nos pegaram e trabalharam na nossa vida. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Isso fala do antes e depois de Cristo na nossa vida. Isso precisa nos fazer pensar que essa mudança que nós dizemos assim, pastor, é difícil mudar, eu não consigo mudar. Talvez se hoje estivéssemos lá naquela pedreira, junto com aqueles cortadores de pedra, e o cortador de pedra chegasse para você e dissesse assim, e aí, o que você vê ali? Cara, eu não vejo nada, eu vejo um monte de altos e baixos, eu vejo uma pedreira. Não, cara, eu vejo uma pedra ali, ó, que dá certinho lá no templo do Senhor. E é assim a visão que Deus tem da nossa vida. É assim a visão que Deus tem daquele que está lá hoje, perdido nos seus pecados. Eu creio que é assim que Deus olha para a Cracolândia, que é assim que Deus olha para as bocas de fumo, que é assim que Deus olha para os prostíbulos, que é assim que Deus olha para os bares, que é assim que Deus olha, sabe, irmãos, para todos os lugares desse mundo. Às vezes nos nossos olhos, na nossa visão, nós só enxergamos uma pedreira, mas aos olhos de Deus existem pedras preciosas que precisam ser alcançadas e trabalhadas pelas mãos dEle. Aleluia! Existem pessoas que precisam passar pelo trabalhar das mãos do Senhor, porque todas as três figuras só se tornaram uma outra coisa, porque passaram pelas mãos de alguém que sabia usar os elementos e as ferramentas certas para transformar aquilo. Deus, Ele vai usar elementos e ferramentas para nos mudar. Deus vai usar elementos diferentes e ferramentas diferentes para nos mudar. Às vezes nós não vamos entender as mudanças, a transformação que Deus está fazendo na nossa vida, os processos, o fogo, passar pela água, sabe, nós não vamos entender quando Ele passar a faca para tirar os nossos nós. Nós não vamos entender o martelo bater, a talhadeira cortar a nossa vida. Nós não vamos entender as dores, os sangramentos, as noites tristes de choro. Nós não vamos entender, talvez, mas o Senhor trouxe uma resposta para alguém aqui. Sou eu trabalhando na tua vida, sou eu querendo mudar você. Sou eu querendo te transformar em algo que eu tenho para a tua vida, um propósito. Deus quer nos mudar, Deus quer nos transformar. E por que é difícil mudar, irmãos? Por causa do nosso apego. Sabe por que nós não mudamos às vezes? Estamos muito apegados a algo. E mudar significa que eu vou ter que me despedir desse algo. Eu não mudo, pastor, sabe por quê? Eu estou muito apegado a isso. E para eu mudar, eu preciso dizer adeus.
Na verdade, o apego significa eu amo mais. Aquilo que eu estou apegado e que é o impedimento da minha mudança, a mudança que Deus quer fazer na minha vida, significa é o que eu amo mais. Isso significa que é uma prisão para mim. Porque tudo aquilo que me impede de me aproximar de Deus, de me aproximar do propósito de Deus, é uma prisão. Posso chamar de amor, mas na verdade é uma prisão. Porque eu não consigo mudar? Porque é difícil mudar? Por causa do prazer. É difícil abrir mão do que eu gosto. É difícil abrir mão. Eu falei aqui da comida. É difícil abrir mão da pizza. É difícil abrir mão da gordurinha do churrasco. É a melhor parte. É difícil. É difícil eu abrir mão desse relacionamento. Eu gosto. Eu tenho prazer nele. É difícil eu sair desse emprego que atrapalha a minha vida com Deus, que me faz pecar contra Deus. Sabe por que é difícil? Porque eu ganho dinheiro nesse trabalho. Isso é bom para mim. Então, por isso é difícil mudar. Sabe por que é difícil mudar? Porque é mais fácil ficar onde eu estou. Por exemplo, uma pessoa para se formar, ela vai ter que estudar mais. Uma pessoa para pregar a palavra de Deus. Digamos que você chega em casa cansado do trabalho, isso já aconteceu várias vezes. E aí eu tenho a cama, a televisão e as séries disponíveis. Só que eu também tenho uma palavra de Deus. O que é mais fácil? Não é eu deitar na cama, ligar a televisão e maratonar uma série? É mais fácil eu relaxar. Porque é difícil mudar. Porque eu dou lugar à preguiça. É verdade, eu escolho sempre o que é mais fácil. Eu não quero me esforçar. Então, por isso, é difícil mudar. Porque é difícil mudar por causa da amargura. Tem gente que não quer superar a amargura. Não quer liberar o perdão. Não quer superar os traumas. Não quer deixar de ser desequilibrado, porque no dia que eu deixar de ser assim, sabe o que vão fazer? Vão se aproveitar de mim. Então eu sou assim já para assustar. Sabe por que eu não consigo mudar? Porque é o que eu acredito. A minha crença é essa, a minha cosmovisão é essa, a minha fé é essa. Existem pessoas que não mudam por causa disso. Já estou caminhando para o término. Por que algumas pessoas não conseguem mudar? Porque não são humildes. Não são humildes para ouvir um conselho. Não são humildes para receber uma repreensão. Não são humildes para ser confrontado e aceitar. É comigo que Deus está falando. É de mim que Ele está exigindo mudança. Então, muitas pessoas não conseguem mudar porque não baixam a cabeça. Eclesiastes, esse versículo falou comigo muito essa semana, capítulo 4, versículo 13. É melhor um jovem pobre e sábio do que um rei velho, mas que não, velho e tolo que não aceita repreensão. O jovem, é pobre, mas é sábio. O rei, apesar da muita idade que ele tem e do lugar que ele ocupa, ele já não aceita mais repreensão. Ele não é mais humilde para ouvir alguém falar, olha, está errado o que você está fazendo, você não deveria fazer dessa forma. A Bíblia chama ele de tolo. Então, quando nós não aceitamos repreensão, não aceitamos conselho, nós nos tornamos pessoas tolas. E Provérbios traz um monte de ensinamentos para nós. Por exemplo, vou ler só 2. Provérbios 15, 31. Quem ouve a repreensão que dá vida, habitará à vontade entre os sábios. Quem recusa a instrução faz pouco caso de si mesmo, mas quem ouve a repreensão obtém entendimento. A instrução da sabedoria é de temer ao Senhor, e a humildade antecede a honra. O cara é um rei, mas ele não tem humildade, ele não aceita repreensão, ele não aceita conselho, ele não aceita instrução.
Já o jovem, ele é sábio. Por quê? Porque o que o sábio está querendo dizer é alguém que está com a sua mente aberta, pronto para receber confronto e aceitar esse confronto. Deus quer mudar a nossa vida, mas nós precisamos aceitar os conselhos que o Senhor tem para nós. Provérbios 17:10, a repreensão deixa marcas mais profundas em quem tem discernimento do que 100 açoites no tolo. O sábio está falando assim, existem pessoas sábias, que a repreensão de alguém deixa a marca mais profunda nele, do que 100 açoites num tolo. O tolo está apanhando da vida, está só dando com a cara na parede, só se ferindo, mas nem assim ele muda o seu caminho, a sua maneira de pensar. Mas uma pessoa de entendimento, uma pessoa sábia, somente um conselho, uma repreensão faz ele repensar em tudo. Realmente eu preciso mudar a minha rota. É alguém que não precisa sofrer tanto, não precisa se ferir tanto para mudar a sua atitude. É isso que o Provérbios está falando. Agora, temos exemplos na Bíblia. Paulo estava preso à sua fé, estava preso à sua religião, à sua cosmovisão. Mas ele teve uma experiência com Deus, e quem vê o Paulo antes do encontro com Jesus e depois do encontro com Jesus, você vai falar assim, cara, não é a mesma pessoa. Mas existem pessoas presas à sua fé, à sua religião, fechando o seu coração para a verdade de Deus. Mas palavras como essa vêm confrontar até quando o Espírito Santo vai te chamar, vai falar com você, que você está perdido em mentiras, dentro de uma religião que não pode te salvar. O apóstolo Paulo é um exemplo de uma vida transformada. Alguém que estava preso a uma religião, mudou. Manassés estava preso à feitiçaria, à magia negra, sacrificou até os seus filhos, mas ele mudou. O gadareno, Maria Madalena, estava preso a demônios, mas quando Jesus chegou na vida deles, eles mudaram. Saul estava preso pela inveja e pelo ciúme. Esse não mudou. Esse morreu e levou junto com ele sua inveja e o seu ciúme. Jacó estava preso a um caráter completamente distorcido, mentiroso, egoísta. Mas ele teve um encontro com Deus no Val de Jaboque, e Deus mudou o caráter de Jacó, mudou a vida de Jacó. Nabucodonosor estava preso ao seu ego, ao seu eu, mas Deus já dava sonhos para ele. Deus já falava com Nabucodonosor, Deus colocou homens de valor junto com aquele rei, e ele precisou ir viver como um animal. Ele precisou andar com de quatro no chão, como um animal. Foi humilhado, desceu no mais baixo nível, para reconhecer que Deus é o Senhor, mas ainda assim, passando por todo esse processo, se tornou um vaso de valor. O jovem rico estava preso à riqueza, estava preso ao dinheiro, estava preso àquela avareza dele. Teve um encontro com Jesus e sabia que uma mudança precisava ser feita na sua vida, mas quando essa mudança foi proposta para ele, ele não aceitou essa mudança. Ele foi embora triste e não viveu a mudança que o Senhor tinha para ele. Deus quer operar uma mudança na nossa vida. Nós podemos ser representados por esses e por muitos outros personagens da Bíblia, que estavam presos a alguma maneira de viver, algum pecado. É uma crença errada, é uma maneira de ver a vida errada. São sentimentos que nos prendem, sabe, são coisas, são relacionamentos. Mas todos os homens que estão na Bíblia Sagrada, e todos aqueles que nós conhecemos, que quando tiveram uma experiência com Deus e aceitaram a proposta de Deus, irmãos, suas vidas foram completamente mudadas. O que nós precisamos entender é que a mudança que o Senhor propõe para nós, ela vai definir o nosso destino.
A mudança que o Senhor propõe para nós hoje define para onde nós iremos na eternidade. Então essa palavra é muito séria, é uma palavra muito urgente. Porque se nós decidirmos seguir a nossa vida como está, sabendo que o Senhor está exigindo de nós uma mudança em determinada área, isso pode definir o nosso destino. Aleluia. As pedras eram tiradas da pedreira. A palavra, ela disse assim: no templo não se ouvirá barulho de martelo, de talhadeira, e nenhum instrumento de obra. As pedras deveriam ser trabalhadas lá na pedreira. Os cortadores de pedra estariam lá nas pedreiras. E estava lá o bloco. Eu já sei aonde ele vai entrar. Preciso dessa medida aqui, ó. E ele vai trabalhando. Porque na hora que chega lá no templo, não tem que forçar a barra para entrar em lugar nenhum, já tem um lugar certo para ele lá. Então a pedra precisa deixar o trabalhar na vida dela. Sabe por que tem muito barulho no templo? Sabe por que tem muito barulho de confusão no templo? Porque às vezes nós não deixamos Deus trabalhar na nossa vida. Nós não deixamos Deus nos lapidar. Deus está querendo nos lapidar, está querendo cortar alguns excessos da nossa vida, e nós estamos questionando, estamos reclamando, estamos resistindo ao trabalhar das mãos do cortador. Entenda nessa noite, Deus tem um lugar para você. Não precisa você forçar a barra para entrar no lugar que é do outro. Deus tem um lugar para cada um de nós. Tem uns que Deus chamou para pregar, outros para louvar, outros para trocar um instrumento, outros para evangelizar, todos nós para evangelizar, mas um mais especificadamente. Tem uns que Deus chamou para uma coisa, outros Deus chamou para outra. Ninguém precisa forçar a barra para entrar na posição, aleluia, porque Deus quer trabalhar na nossa vida. Talvez você não entenda, Senhor, eu não entendo porque esse problema, porque essa dor, tanto sofrimento, aleluia, é a talhadeira de Deus trabalhando na sua vida, é Ele te deixando no lugar, aleluia, no nível, no prumo. Deus está trabalhando no nosso caráter, Deus está trabalhando na nossa vida espiritual, Deus quer nos transformar um profissional melhor, um pai melhor, um marido melhor, um servo melhor, aleluia, um obreiro melhor. Mas nós precisamos deixar Ele trabalhar com as mãos dEle em nós. Aleluia. Pedro era aquele cara para frente. E Jesus está só ali. O Teixoso é muito engraçado, né? Porque é mais descolado Jesus. Imagina, toda hora o Pedro entrão, falava antes da pergunta ser concluída. E Jesus, essa pedra aí, um dia ela vai entrar no prumo. Um dia. Pior que quando ele viu Pedro lá no barco, ele era uma pedreira ainda. Falou assim: vou te transformar num pescador de homens. Só que isso só foi acontecer em Atos capítulo 2. Ou seja, Pedro passou por vários processos até negar o Senhor, ele negou. Mas ainda assim, o cortador de pedra, o oleiro, o flecheiro não desistiu daquele homem. Deus não desistiu e não desistirá de você, mas você precisa decidir: eu quero estar nas mãos do Senhor, eu quero passar por esse processo, eu quero me transformar nessa pessoa, Senhor. Eu quero um dia, Senhor, viver de maneira que alguém passe, olhe para mim e fala: Jesus, que pedra. Eu quero me tornar alguém que alguém possa olhar para mim e falar assim: uau, como essa pessoa complementa o templo do Senhor, como ela deixa o templo do Senhor mais lindo, porque aquela pedra foi trabalhada, irmão.
E o que mais o Senhor acrescentou em mim, que eu falei, foi porque lá no Lins, quando eu morava lá na comunidade, tinha umas pedreiras lá. E tinha um cortador de pedra. Tem uma casa lá no Lins, lá perto de onde a gente morava, que ela é feita toda de pedra. Aquele cara ficou famoso. Toda a casa dele foi feita de pedra. Ele cortou todas as pedras. Casarão. E era muito comum passar lá pela rua e escutar aqueles barulhos. Tac, 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 todo dia. Tac, tac, tac. E era muito comum ver aquele homem sangrando. Era muito comum aquele homem estar ali cortando e uma lasca daquela pedra que ele cortou, bater nele. Faz parte. E aqui nós entramos no sentido da ceia. Sabe por quê? Jesus é esse cortador de pedra. Primeiro, Ele viu em nós o que não existia. Ele viu em nós uma pedra de valor quando éramos só uma pedreira, cheio de altos e baixos, cheio de buraco, cheio de imperfeição. Ele olhou para nós e viu assim: aqui tem uma pedra linda. Aí, irmãos, ele foi trabalhando, só que parecia difícil de chegar no ponto que ele queria, mas ele insistiu, ele não desistiu, ele acreditou em mim, ele acreditou em você. E teve dias que no trabalhar dele na nossa vida, de nós saiu lascas que machucou ele, que fez ele sangrar. E foi quando eu perguntei essa semana para um irmão: como foi seu processo de mudança? E ele falou assim para mim: saindo das drogas, né? Eu me sentia como aquele que botou vinagre na boca de Jesus. Ele me olhando com um olhar de amor, e eu só azedando a vida dele. Ele me querendo como filho, e eu só decepcionando ele. E eu fazendo tudo ao contrário do que ele queria para a minha vida. Mas hoje ele é uma bênção, esse irmão. Sabe por quê? Pelo simples fato do cortador de pedra nunca ter desistido dele. Nós fizemos ele sangrar, irmãos. Mas ele continua cortando, ele continua trabalhando, ele continua lapidando, ele continua nos moldando. Aleluia. Permita-se ser mudado pelo Senhor. Com uma palavra dessa, entenda: se existem algumas características em você, em mim, que precisam ser mudadas, coloque-se hoje na mão do Senhor. Senhor, não aceito ser assim para sempre. Eu não sou a Gabriela, eu vou ser uma pessoa melhor, eu vou ser o vaso que o Senhor deseja que eu seja, eu serei uma flecha que vai acertar o seu alvo, Senhor. Então cumpra-se em mim a obra do Senhor, amém. Deus abençoe os irmãos, eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos ficar em pé, queridos irmãos. Você pode dizer para esse